Eu quero hoje trabalhar com vocês uma palavra que Deus falou muito ao meu coração. Eu creio que vai falar muito com você também. Que o título da minha palavra é: não deixe o céu sem resposta. Repita comigo: não deixe o céu sem resposta. Olha aqui, Deus sempre vai esperar e espera de nós uma resposta, sempre. Toda provocação, indagação, toda oportunidade que Deus traz, toda intervenção de Deus em nossas vidas, Ele espera de nós uma resposta. Ele está estimulando em nós, provocando em nós uma resposta a Ele, ao que Ele está fazendo, ao que Ele está falando, ao que Ele está desafiando. E Deus vai operar em nossas vidas a proporcionalidade da resposta que nós damos a Ele. Como Deus vai manifestar, o que Ele vai fazer, isso é um resultado da resposta que você dá a Deus. Olha que interessante, não deixe o céu sem resposta, nem o inferno deve ficar sem resposta. Se você pegar o livro de Gênesis capítulo 3 e Mateus capítulo 4, eles têm uma semelhança e uma diferença. A semelhança entre eles é que é um texto, é um capítulo. No primeiro de Gênesis fala da tentação de Eva, no segundo fala da tentação de Jesus, lá em Mateus 4. A semelhança é essa: os dois são tentados pelo maligno. O maligno está ali fazendo propostas, oferecendo algo para eles. A diferença que no primeiro caso de Eva não soube responder, não soube contra-argumentar, não soube trazer uma resposta à altura para calar a voz daquela serpente. E no caso de Jesus, para cada proposta que o maligno trazia, Jesus tinha uma palavra de Deus para repreendê-lo. Nem o inferno Jesus deixou ser uma resposta convincente, uma resposta da palavra de Deus ali para rebater aquelas investidas do maligno. Porque se o maligno, Satanás, ele investe sobre a tua vida, e você fica em silêncio, fica sem uma resposta, a influência dele aumenta. E ele vai entrando, ele é espaçoso, ele vai entrando, ele vai penetrando, ele vai entrando ali com as suas mentiras, com os seus argumentos falsos, com os seus enganos. E ele vai aumentando a sua influência até tomar conta da sua vida. Olha o caso de Eva. E no caso do céu, quando você fica em silêncio, o céu vai se afastando. Você não pode deixar o céu ser uma resposta, porque senão ele vai se distanciando, vai ficando cada vez mais distante de nós. E o nosso desafio é não deixar que o céu se distancie de nós. Então todo movimento que Deus faz, Ele implica, Ele quer que você responda, que você corresponda a Ele. Porque corresponder, isso está ali, é mais do que responder, isso implica numa interação, você está interagindo com alguém. Deus quer de cada um de nós essa resposta, essa correspondência em nossas vidas, do que Ele está fazendo, do que Ele está falando. Mas quando eu fico em silêncio, o silêncio também é uma resposta. A omissão é uma resposta. E qual a resposta? Eu não me interesso, eu não quero, eu estou ocupado com outras coisas, eu estou ausente, isso não me importa. Isso é sério. Você vê na palavra de Deus que Deus, em muitos momentos, falou com muitos homens, interviu na vida de muitos homens, provocou muitos homens, desafiou muitos homens. Muitos responderam, muitos não responderam. E é nítido a diferença daqueles que responderam a Deus, daqueles que não responderam a Deus.
Aqueles que responderam a Deus tiveram toda a sua história transformada, abençoada, cuidada, protegida por Deus. Aqueles que não responderam, nós nem ouvimos mais falar. Aqueles que responderam, até hoje, nós contamos as suas histórias, contamos os seus feitos, contamos, daquilo, contamos da resposta que eles deram a Deus. No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 23, aqui Jesus está conversando ali com os nazarenos. Deixa eu ler aqui, diz o seguinte: disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. Ou seja, Jesus estava em Nazaré, era a terra dele, e Jesus que cita esse versículo, na verdade ali Jesus fala com o povo, ele está expressando, está verbalizando, o pensamento daquele povo. Um pouco antes você vê esse texto todo, Jesus fala, ele cita o exemplo de, no tempo de Elias, Israel tinha muitas viúvas, mas Elias foi a viúva de Serepta que foi socorrida pelo profeta. Que no tempo de Israel tinha muitos leprosos também, mas veio um de fora, Naamã, que foi curado. Ou seja, não é porque estamos perto do sagrado que o nosso coração também está no sagrado. Ali Jesus estava falando para aquele povo, primeiro trazendo ali, expressando o sentimento deles, porque o sentimento deles era este, assim, porque Jesus operou muitos milagres em Cafarnaum. Cafarnaum foi uma cidade muito abençoada por Jesus. Jesus operou milagres, operou sobrenatural, curou, enfim, fez sinais, fez tudo ali. Só que em Nazaré não fez nada. Então aquele povo estava ali indagando Jesus, tipo, por que você fez lá, que não é a sua terra, e não faz aqui, que é a sua terra? Por que você está fazendo para o estranho, não está fazendo para os de casa? O que está acontecendo? Por quê? E era o sentimento daquele povo, era a sensação que aquele povo carregava. E quantos não carregam essa mesma sensação? Por que Deus abençoa e faz lá e não faz aqui para mim? Por que acontece com o irmão e não acontece comigo? Quantas pessoas andam e carregam em seus corações esse mesmo sentimento? Na Sara Nossa Terra é uma igreja poderosa de milagres, amém? E nós ouvimos o tempo todo milagres de cura, de transformação, de salvação, milagres financeiros, enfim, toda sorte de bênçãos de milagres. Isso é muito bom, isso é edificante. A pessoa que tem um coração puro, quando ela ouve um testemunho desse, ela fala: opa, amém, eu recebo essa palavra. Ué, se fez lá, vai fazer na minha vida também. Eu creio. Aquilo desperta uma resposta boa nele. Mas quando a pessoa não está com um coração tão bom, aquele testemunho incomoda. Ele faz a mesma pergunta desses nazarenos aqui: mas por que faz na vida do irmão, não está fazendo na minha? E não é com aquele tom, essa pergunta não é com aquele tom de o que eu preciso mudar. Porque a gente pode se perguntar assim: por que fez na vida do irmão, não fez na minha? A gente pode fazer essa pergunta. Mas aqui, a pergunta deles para Jesus não é com aquele tom de o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer para também ter o mesmo milagre, experimentar esse mesmo milagre que o meu irmão experimentou. Eu também preciso da mesma área que ele, estou padecendo também, estou tendo dificuldade também na mesma área. O tom aqui era: por que Deus ama mais ele do que eu? Por que Deus está favorecendo mais o outro do que a mim? Ou seja, aquele povo não entendeu. Ele não entendeu o que estava acontecendo ali.
aquela indagação deles de Jesus, para Jesus, revelava o coração. Por que Jesus fez em Cafarnaum e por que Jesus não fez em Nazaré? É simples, a resposta de cada um deles. Jesus era de Nazaré, mas Nazaré não era de Jesus. Jesus não era de Cafarnaum, mas Cafarnaum era de Jesus. Não basta eu gostar de Jesus, amar Jesus, mas eu não abri meu coração, não me entreguei completamente para Ele, não aceitei Ele plenamente na minha vida. Eu não vou responder à altura. Aquele povo de Nazaré, eles não entenderam isso, eles não respondiam. Enquanto Cafarnaum tinha sede, aquele povo vibrava, aquele povo queria saber o que Jesus fazia, queria saber quem era Jesus. E o simples fato da resposta é a nossa resposta que vai dimensionar o quanto Deus vai agir e vai operar em nossas vidas. É a simples resposta que vai dizer se Ele vai operar ou não. Mas eu creio que Sara Nossa Terra é uma igreja treinada e preparada para responder sim a Deus, amém? Nós somos uma igreja abençoada, graças a Deus, pelos nossos profetas que sempre nos treinaram a ter um coração ali sempre pronto, sempre preparado para responder sim para Deus. Olha aqui, em Nazaré Jesus não fez nada. Quem aqui já experimentou, você está falando com alguém e aquela pessoa não te responder? Quem já passou por essa sensação, por essa situação? Esposas, quantas de vocês já falaram com seus maridos e não houve resposta? Olha, diz a história aí que certo marido, a esposa falava com ele e ele não respondia, não interagia, não correspondia. E aquilo foi deixando ela preocupada, ao ponto de ela levá-lo no médico, no otorrino, para fazer uns exames de audição. Porque falou, se eu falo com meu marido, ele não responde, não reage, não interage, tem alguma coisa errada acontecendo, deve estar com um problema de ouvido. E levou o marido para o médico. Chegando no médico, fez todos os exames, saiu o laudo. O médico falou, olha, seu marido está com a audição intacta, perfeita, ouve tudo, escuta tudo, os mínimos barulhinhos. E aquela esposa ficou muito brava. Ou seja, era um marido desatento, é um marido que não dava atenção para a esposa. Maridos, mesmo que você nunca vai acertar a resposta que a sua esposa quer, mas ouve, fala alguma coisa. Você falar sim, você está errado, falar não, você está errado, mas não importa. Importa que você fale alguma coisa, você interaja, que você dê atenção para a sua esposa. Porque o que ela quer é a sua atenção. Ela não está nem tão preocupada com a sua opinião, ela quer a sua atenção. Você fala, amém, amor, você está certa. Ah, como assim que eu estou certa? Que absurdo. Amor, você está errado, você é louco, está falando que eu estou errado. Então, meu amigo, você não vai acertar, fica tranquilo. Mas responda. Ela está esperando uma resposta. Isso para todos os relacionamentos precisam. Você que é empresário, gera emprego, enfim, você tem ali seus colaboradores, seus funcionários. Imagina você perguntando algo, falando algo, questionando algo e todo mundo calado não te responde. Essa galera está com o dia contado, sim ou não? Precisa responder, precisa corresponder, precisa interagir. Aí eu te pergunto, por que nas nossas relações funciona assim, com Deus nós temos que ficar em silêncio? Por que você não responde a Deus também? Deus requer a nossa atenção, sem dúvida alguma. O problema daquela cidade é que Nazaré ela não correspondia às provocações de Deus. Meu Deus, eles tinham um trunfo na mão, eles tinham a glória na mão. Jesus era dali, era daquela terra, daquela cidade.
Eles deveriam ser os primeiros a seguirem os passos de Jesus. Eles deveriam ser os primeiros discípulos. Eles deveriam, abraçar Jesus e carregar Jesus no colo. Mas não, o que nós vemos é algo diferente. E olha que interessante, mesmo com essa situação, quando você lê a palavra de Deus, você vê o quanto a Bíblia, ela é enfática em falar que Jesus era de Nazaré. Tem muitas passagens, mas muitas passagens mesmo, desde o Antigo Testamento. Você vê lá o profeta Isaías falando, que ele nascerá na cidade de Nazaré e será chamado Nazareno. Você vê que quando Jesus expulsava os demônios, até os demônios falavam que temos contigo Jesus de Nazaré. Quando Jesus foi crucificado, foi colocado uma plaquinha no alto da sua cruz: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Quando ele tem aquele encontro com Paulo, e ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Paulo vai e pergunta: quem és tu? Ele fala: eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. Então você vê que Jesus, tanto a Bíblia enfatiza, quanto o próprio Jesus, ele fala o tempo todo que ele é de Nazaré. E olha que Nazaré era uma cidade, gente, como diz ali Natanael: pode vir algo bom de Nazaré? Tanto Nazaré quanto Cafarnaum, uma cidade da Galileia. E Nazaré nem só entrou no mapa por causa de Jesus. Era uma cidade insignificante, mas o tempo todo Jesus e a Bíblia afirmando, mostrando que ele era Jesus de Nazaré. Aí você pensa: meu Deus, mas e aí, por que então tanta insistência? Primeira coisa que nós temos que entender: nada que está na Bíblia é por acaso. Tudo Deus está querendo nos mostrar algo, tudo Deus está nos ensinando, tudo ali Deus está ministrando, apontando uma rota para as nossas vidas. Onde Jesus passava, ele arrebanhava multidões. O povo adorava, o povo seguia, o povo ia com ele para todo lado, para o deserto, para o monte, para o morro, para todo lado. Eu estava pensando, lendo a Bíblia e vendo ali que Jesus reunia 5.000, se você fosse contar, 5.000 pessoas, fosse contar os homens, as mulheres, as crianças, passava de 10.000. Eu pensando: meu Deus, com uma cidade daquela época, 10.000, devia ser praticamente 95% pelo menos da cidade. Aí eu pensei nos dias de hoje, eu pensei: meu Deus, imagina Brasília, tem uns 3.300.000 habitantes. Imagina, Jesus vai falar, vai para algum lugar e 3.200.000 pessoas estão ali esperando ele para falar. Imagina que loucura que não era isso no tempo de Jesus. E não tinha um WhatsApp, não tinha rede social para avisar, não tinha nada, era o boca a boca mesmo. E arrastava multidões por onde passava. Mas em Nazaré, aquele povo não correspondia, não respondia. Então por que a Bíblia é tão enfática? Eu, quando li esse texto, estudando esta palavra, é como se Deus estivesse falando conosco: ei, será que você não está ficando muito nazareno, não? Será que você não está muito acomodado, não? Eu sei quem é Jesus. Jesus mora ali na esquina com a rua tal. Conheço a família dele. Eu vi esse rapaz crescer. Sei demais quem ele é. Eu sou da igreja já tem muito tempo. Eu sou crente há muitos anos. Eu sei como é que funciona. Será que eu não estou muito nazareno, muito acomodado, muito acostumado? Sabe por que o sagrado está tão perto e eu não valorizo o sagrado? Jesus estava ali, era dali, mas não era valorizado na sua própria terra. Tanto é que um pouco à frente desse texto ele fala: um profeta não é bem recebido a não ser na sua própria terra. Talvez veio daí aquele ditado popular que santo de casa não faz milagre, talvez venha daí. Mas aquele povo não respondia aos estímulos, aquele povo não correspondia. Olha aqui, tem uma passagem no livro de Cantares. Cantares é um livro romântico de um homem e uma mulher.
E tem uma parte que fala assim, que a esposa fala para o marido: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. O que ele está dizendo aqui? O que ela está dizendo? Que não basta o meu amado ser meu, eu preciso também ser do meu amado. Ou seja, eu preciso corresponder a este amor. Quantos estão entendendo? Em nome de Jesus. Ou seja, eu preciso também amar o meu amado, porque isso é uma correspondência, isso é uma resposta. Por isso que Nazaré era aquilo. Por isso que não teve milagres, porque Jesus era de Nazaré, mas Nazaré não era de Jesus. Nazaré não correspondia, não respondia a Jesus. Lucas 5, 18 e 20. Livro de Lucas, capítulo 5, versículos 18 e 20. Volta aí, está no 20. Bota no 18, por favor. Isso. Vieram então uns homens trazendo em um leito. Aqui Jesus já estava em Cafarnaum, tá? Jesus pegou o caminhão de mudança, ó, foi-se embora. E vieram então, não, volta, aí. Isso, do início. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico. E procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado ou telhado, e desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Agora vamos lá, vamos imaginar essa situação. Primeira coisa, a gente vê aqui a diferença. Jesus, inclusive, mudou-se para Cafarnaum, uma cidade até então idólatra, cheia de gentios, uma cidade litorânea ali no Mar da Galileia, tinha muito comércio, enfim, muita mistura de povos. É uma cidade de judeus, mas com uma fé ao mesmo tempo muito pagã, uma religião muito misturada. E Jesus vai para lá, vai morar lá na cidade de Pedro, da sogra de Pedro. Jesus se muda para lá. E aqui Jesus está, vamos se dizer, na sua célula. E a célula de Jesus estava bombando. Quantos gostam de uma célula cheia aí? É gostoso, é bom demais, né, gente? E a célula de Jesus estava ali, meu irmão, tupida, cheia de gente na casa, aquela multidão do lado de fora, aquele furdunço ali em Cafarnaum, imagina a rua fechada. O Detran teve que desviar o trânsito ali dos carros para poder não bagunçar, aquela bagunça. E chega o paralítico, ele mais 4 amigos. Nesse texto falam os homens, mas no outro evangelho, se não me engano, de Marcos, fala que eram 4 homens. Então ele chega ali com seus 4 amigos e se depara com aquela barreira humana ali. Se fossem uns irmãos mais religiosos, e que são aí da teoria que se está difícil é porque Deus não quer, porque existe uma teologia, uma corrente meio nessa linha. Não, se fechou a porta, se está difícil é porque Deus não quer. Possivelmente chegaria ali, via aquela multidão toda e falaria: ixi, viu só? É porque Deus não quer. Aleluia, irmão. Receba, Deus não quer, temos que entender, compreender a vontade de Deus. Deus não quer. Mas aquele povo estava decidido. Era um povo que tinha sede de Deus. Aqueles homens foram carregando aquele paralítico naquela cama. Eu fico imaginando aquele trajeto todo, eles carregando aquele cara naquela cama. Quando eles viram aquela multidão na frente, eles falaram: esse cara vai entrar. Eu vou dar um jeito. Eu não carreguei esse paralítico a cidade toda aqui para chegar aqui e voltar para trás, não. Eu vou dar um jeito, vamos dar um jeito. Eles foram dando um jeito deles. Fala que eles subiram no telhado da casa. Imagina aquela cena, Jesus ali pregando, aquele ambiente sobrenatural, aquela coisa toda. De repente começa a cair umas terras, um pó na cabeça de Jesus, uns cacos de telha. Olha, o que é isso aqui, gente?
Imagina, o povo todo para. Imagina, abre aqui, eu estou pregando agora e começa a abrir o teto aqui. Vocês não iam nem prestar atenção no que eu estou falando, até eu ia assustar. Eu ia falar, meu Deus, chama o Carlão aí, derruba esse trem aqui, gente, arranca esse troço aqui. O que é isso? Vai cair na minha cabeça. Tira daqui, pelo amor de Deus. Eu acho que eu ia ajudar a derrubar. Aí imagina, o povo olhando dentro da casa, olhando para aquilo acontecendo, pensando, o que vai acontecer? Ixi, qual que é a nova agora? O que vai rolar aqui? Eles descem com aquele homem, de frente com Jesus. Cara, eu fiquei pensando tanta coisa, fiquei imaginando o povo lá do lado de fora, isso, mais para a direita, não, para trás, isso, aí, boa, pode abrir o telhado, Jesus está aí. Abriu o telhado, arrebentou tudo, desceu aquela cama, desceu ali na frente de Jesus, paralítico. Jesus fala o que? Homens, estão perdoados os teus pecados. Mas ele era paralítico, ele tinha que curar a sua paralisia, mas ele fala, estão perdoados os teus pecados. E parece que Jesus mais uma vez dá aquela provocada. Tanto é que tinha uns fariseus ali na célula de Jesus. Cuidado, gente, tem uns fariseus que às vezes aparecem na nossa célula. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, porque eles questionavam, conversavam entre eles ali, quem é esse para perdoar pecados? E Jesus, conhecendo eles, falou, o que é mais difícil? Eu perdoar pecados ou eu falar levanta e anda? Agora entenda, o sacrifício é o mesmo. Para perdoar o pecado, para curar, é a vida de Jesus. É o mesmo sacrifício, a dificuldade é a mesma. Mas ele fala, para que vocês vejam que eu tenho autoridade. Ele virou para o paralítico e falou, levanta e anda. E aquele homem pegou aquela maca, botou nas costas, saiu de lá andando, pulando. Ele foi buscar um milagre, saiu com 2, porque além de ser curado, ainda foi perdoado na sua alma, nas suas emoções. Saiu de lá sem culpa, com o coração limpo. Deus, na sua imensa abundância, Ele está o tempo todo querendo o quê? Nos abençoar. Ele está o tempo todo querendo o quê? Trazer milagres sobre as nossas vidas. Mas nós temos que entender que há um ponto muito interessante, que é a resposta. Ele estava em Cafarnaum, uma cidade dos pagãos, é uma cidade que não tinha um nível religioso tão alto. Tanto é que tem algumas passagens bíblicas que falam que da Galileia não tinha profetas, não saía profetas da Galileia. Mas Jesus foi para lá, foi para o meio daquele povo, porque é um povo que tinha sede, é um povo que tinha fome de Deus, queria conhecer Deus. E desce aquele homem ali, no meio de Jesus. Um povo que não tinha, vamos assim dizer, uma descendência, uma origem, uma raiz cristã, que não tinha, enfim, era um povo mundano, pagão, gentil. Isso fala muito conosco. O que Deus está nos ensinando aqui? Que talvez você não nasceu em um lar cristão, talvez pelo contrário, a sua origem, você veio de uma geração de ateus, de feiticeiros, sei lá, seja o que for. Mas nada disso importa, se o seu coração responder ao chamado de Deus. Ele entra na sua vida, Ele entra na sua casa, Ele entra na sua história e a transforma por completo. Por completo. Olha aqui. Eu fico imaginando a fé daqueles homens. Jesus falou, o texto, o livro, vendo-lhes a fé. Ou seja, aquilo chamou a atenção de Jesus, vendo-lhes a fé. Olha que incrível isso, é uma resposta. A fé, ela é invisível,
ela é abstrata. Eu não posso ver, nossa, tem uma fé passando ali, não tem como, não, deixa eu pegar um pouco de fé que está aqui, vou pegar, não tem como, ela é invisível, ela é abstrata. Mas olha aqui, deixa eu falar algo para você, toda fé invisível e abstrata necessita de um movimento concreto, necessita de uma ação concreta. Por isso a palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta, porque necessita de uma ação concreta. É aqueles homens, eles falaram, não, Jesus cura, Jesus faz milagres, ou seja, tiveram fé, mas chegaram na porta. A teoria levou eles até ali, a porta, mas quando eles viram a barreira, ele falou, não, agora a fé vai entrar em ação. E a ação deles foi o quê? Passaram pela multidão, subiram sobre aquela casa, abriram aquele telhado e desceram o paralítico. A fé abre caminhos. A sua fé precisa ter um movimento. Uma fé que não gera um movimento não é fé, é apenas uma teoria, apenas um conhecimento teórico. Eu preciso que a fé gera em mim um posicionamento, a fé gera em mim uma resposta. E a pergunta é: qual é o movimento que a sua fé vai gerar nesta semana na sua vida? A palavra de Deus mostra dois momentos que fala que Jesus ficou admirado. Eu, quando estudava essa palavra, eu também me admirei, porque o que vai admirar Jesus, sendo Ele Deus e conhecedor de tudo, tem todo o poder? Mas teve dois momentos, duas situações que deixou Jesus admirado. Uma foi quando ele encontrou com o centurião. O centurião foi ao seu encontro na entrada da cidade, falou: Jesus, meu servo está acamado, está muito doente, paralisado, precisa ser curado. Aí Jesus falou: tudo bem, vamos lá, eu vou curá-lo. Aí ele fala: não precisa ir até lá, basta apenas uma palavra. E aquilo mexeu com Jesus, fala que ele ficou admirado e falou: nem em todo Israel vi tamanha fé. E tem um outro momento que também deixa Jesus admirado na Bíblia. São esses dois momentos que existem. É Jesus em Nazaré. A Bíblia fala, se não me engano, Mateus 6,6, fala que, o Marcos 6,6, diz que ele ficou admirado com tamanha incredulidade daquele povo. Olha só, isso nos deixa aqui uma grande lição, que nós podemos impressionar a Deus de duas formas: com uma resposta poderosa de fé, ou com um silêncio. As investidas de Deus. Ou eu posso responder com fé quando Deus falar comigo, quando Deus me chamar, quando ver que Deus está interagindo. Ou eu posso ficar em silêncio, tipo, não é comigo, não entendi, não compreendi, não imaginei que era isso, mas não teve nem aquela ousadia de ir atrás. Deixa eu falar algo para você, é muito interessante, porque Deus já fez a obra, Jesus já veio, já fez o plano da salvação, pronto, já veio, já fez o trabalho dele. Agora a bola está na nossa mão, está no nosso pé, agora é conosco. Tanto é que Jesus fala o que para os seus discípulos? Pedi, batei, procurai. Não é isso que ele fala? Ou seja, o que ele está ensinando agora é com vocês. Você precisa pedir, você precisa procurar, você precisa bater. Quem pede recebe, quem procura encontra, quem bate a porta lhe será aberta. A minha parte eu já fiz, agora é a sua resposta. Eu já fiz a minha parte, agora depende da resposta de cada um. Aí você entende quando Jesus fala: tudo o que ligares na terra será ligado no céu. O que é isso? Resposta. É a minha resposta na terra que faz descer a resposta do céu. A nossa vida, a nossa relação com Deus, com o céu, parece
É como se fosse um pouco ali aquela ampulheta. Conhece aquele objeto, a ampulheta? Aquele objeto que cai uma areinha de um lado para o outro, passa uma areinha de um lado para o outro. E passa bem pouquinho, devagarinho, vai caindo pouquinho em pouquinho. Por que cai pouquinho em pouquinho? Por que demora tanto? Porque o canal que liga um lado ao outro é fininho. Então passa pouco, por isso não cai muito de uma vez. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós ficamos nos perguntando: puxa, por que não acontece milagres comigo? Por que Deus não responde? Por que Deus não abre essas portas? Por que não vem logo as bênçãos de Deus sobre a minha vida? É simples, o canal da sua resposta com Ele está fininho. Alarga o canal da resposta com o céu, e você vai ver milagres caindo o tempo todo. O tempo todo. Já está feito. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ou seja, já foi feito. Agora o que depende? A minha oração, a minha busca, a minha entrega, a minha resposta. Eu preciso aumentar o meu canal de resposta com Deus. Eu tenho que entender que a minha resposta vai definir o quanto Deus vai agir na minha vida. Ah, mas está difícil, mas está complicado. Olha a situação desse homem, desse paralítico. Olha as dificuldades que tinham para ele chegar até ali. Mas a fé dele abriu um caminho. Não seria mais fácil, gente? Será que Jesus não sabia que aquele paralítico ia aparecer ali? Não seria mais fácil, talvez Jesus falou: olha, tem um paralítico aí na porta, gente, abre o caminho, abre, todo mundo sai, dá licença, isso, pode trazer ele. Não seria muito mais prático, sim ou não? Seria, mas tem momentos que Deus fecha a porta para provocar a nossa fé. Tem momentos que Deus dificulta um pouco o trajeto, para ver se a nossa fé vai responder ou não, para ver se ela está viva ou não, para ver se existe fé ou não. Não é porque Deus não quer te abençoar, pelo contrário, Ele quer fazer a sua fé viva novamente. Ele quer pegar essa fé que está acomodada, uma fé de um nazareno que está ali acomodado porque o sagrado está perto, e quer fazer uma fé de um povo sedento. Deus não está procurando pessoas perfeitas, sem pecado, não. Deus está atrás dos pecadores sedentos pela sua presença. Porque tem resposta. É Cafarnaum. Jesus não era de Cafarnaum, mas Cafarnaum era de Jesus. Aquele povo ouvia, aquele povo ia atrás, aquele povo seguia. Enquanto os nazarenos ali no salto alto, né? Não, eu sei quem é Jesus, eu já sei como que funciona, é o filho da fulana ali, da Maria, é isso. Sei demais quem ele é. Resposta. A resposta, olha aqui. A resposta distingue se eu estou dentro ou se eu estou fora. A resposta separa se eu estou dentro ou se eu estou fora. A resposta faz a diferença. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Deus trata todos com igualdade? Essa perguntinha é capciosa, hein? Deus trata a todos com igualdade? Ela é uma resposta verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Como assim, bicho? Deus não trata todo mundo com igualdade? Quando Jesus veio para a terra e passou os portões celestiais com o plano da salvação, Ele trouxe ali o seu amor para salvar a todos. Ali Ele igualou a humanidade. Todo mundo é igual. Mas quando Ele fez a sua obra redentora na terra e cruzou os portões celestiais de volta, Ele distinguiu aqueles que são dele e aqueles que não são. Não tem como Deus colocar na mesma balança aquele que quer Deus e aquele que não quer. Deus faz distinção, sim. Olha Cafarnaum e Nazaré. Um queria Deus, teve milagres, prodígios, sinais. Outros não queriam, não teve nada. Olha aqui, a Bíblia fala bem assim:
E ele veio para que eram seus, mas os seus não o receberam. E um pouquinho adiante ele fala que aqueles que o receberem, lhes daria o poder de serem filhos de Deus. Quantos recebem Jesus essa noite? Deus faz distinção, quem é dele e quem não é dele. E essa distinção é uma resposta do teu coração para Deus essa noite. Que Deus vai operar nessa semana na sua vida é uma resposta do teu coração essa noite. Como vai ser a sua vida daqui para frente é uma resposta do teu coração, porque Deus já fez a parte dele. Agora é contigo, é a tua busca, é a tua intensidade, é a tua entrega, é a resposta sua ao céu. Isso vai dizer o quanto Deus vai agir na tua história.